Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do CJC News. Hoje vamos falar um pouco de saúde. É uma realidade que todo ser humano precisa cuidar, mas nem sempre a gente dá conta, né? E às vezes a gente precisa ir atrás de especialistas para nos orientar, às vezes medicar, acompanhar, enfim. Porque sem saúde é difícil. A gente até pode conseguir ficar sem um dinheiro, sem uma viagem, sem, como muitos, né, passam por isso, sem alguém por perto, mas sem saúde não tem para onde correr. Por isso, hoje, eu vou falar sobre dois assuntos muito importantes e presentes na nossa sociedade. O primeiro é AVC, que infelizmente tem atingido milhares de pessoas, e também problemas na coluna. Se você passa por uma dessas situações, esses assuntos te atravessam, você precisa ficar aqui comigo. E se não, levanta as mãos para os céus, agradece a Deus e segue em frente, mas é bom ter informações. Por isso, eu estou aqui com o neurocirurgião Renvik, que está pela primeira vez aqui com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Anderson. Falei o nome certinho? Renvik. Renvik. Qual o sobrenome? Demauir. Demauir. Eu não ia conseguir gravar todo o nome e sobrenome, mas é nome de gente importante. E por isso que a gente está aqui com ele. Doutor, primeiro, obrigado pela sua presença, bem-vindo ao nosso programa. A gente fala sobre esses dois assuntos, né, em dois momentos diferentes, sim, porque tanto o AVC quanto problemas de colunas estão literalmente presentes independente de idade, de religião, de localidade onde vive, se é na área nobre ou área mais tranquila, mais humilde e tudo mais, atinge geral, né? Exatamente. Primeiramente, queria agradecer o convite, a participação. E são temas muito importantes. O AVC hoje, se a gente for falar sobre AVC, é a segunda principal causa de morte no mundo, né? E no Brasil hoje já atingiu já é a primeira doença que mais causa morte e incapacidade. Então, uau, tanto na população mais idosa, e a gente vê também isso acontecendo hoje em pessoas mais jovens. Uhum. Então, é um tema que nós temos que discutir e conversar bastante para as pessoas entenderem e evitar, né? É possível evitar? É possível, é possível. Existem algumas orientações que a gente conversa com os pacientes em consultório, cuidando bem da saúde, fazendo atividade física. O exercício físico hoje ele é importantíssimo, está no topo das indicações. Controle de pressão arterial, controle da glicemia, pacientes diabéticos, evitar o uso excessivo de álcool, de cigarro, né, o tabagismo. Então, são coisas que a gente tem que cuidar no nosso dia a dia para ter um futuro saudável, uma, sim, vida de longo prazo e não passar por uma situação como essa. Hoje, é comum as pessoas falarem AVC, mas antes não tinha esse nome, né? Era derrame que se falava, isso, né? Perfeito. Primeiro, antes da gente dizer qual a diferença de derrame para AVC, sim, o que é um AVC? O AVC ele é o acidente vascular cerebral, uhum, ou seja, é um problema nos vasos sanguíneos que geram uma lesão cerebral. Então, ele tem dois tipos, o AVC isquêmico, quando falta sangue no cérebro, ou o hemorrágico, quando tem um sangramento. Então, esse termo que era utilizado, a pessoa teve um derrame, muitas vezes se referia a essa questão do sangramento na cabeça. Então, teve um sangramento, teve um derrame, mas era meio que usado para uma coisa só, né? O derrame é aquela palavra, era aquele termo popular, porque derramou sangue por onde não devia. Exatamente. É essa? É essa a ideia, mas era meio que usado de uma forma mais geral, né? Incluindo tanto a isquemia quanto o sangramento cerebral. Tá, a isquemia é quando tem falta do sangue naquela região do cérebro. Isso, exatamente. Existem algumas coisas, alguns fatores de risco para isso e pode acontecer um trombo dentro de um vaso ou uma lesão que faz com que o sangue não chegue até o tecido cerebral. E isso gera alguns sintomas no paciente, dependendo da área cometida. Uhum. Então, pode causar uma alteração de fala, uma dificuldade de mobilizar uma parte do corpo. São os mais comuns, né? Mais comuns. As consequências mais comuns de um AVC, sim, é essa paralisação de uma parte do corpo, perfeito, o lado direito, o lado esquerdo. Perfeito. Alteração de consciência, cefaleia é muito importante, que a pessoa nunca teve na vida. Então, são sintomas e sinais que são importantes ser de conhecimento público para detectar, porque quanto mais precoce o tratamento, melhor.
cefaleia é dor de cabeça, mas não é uma dor de cabeça comum. Isso. Como é que eu diferencio daquela dor de cabeça que é porque eu bebi pouca água? Perfeito. Né? Uma dor de cabeça comum, você já está acostumado com ela, passa com medicações simples, analgésicos simples. Dor de cabeça relacionada ao AVC ou ao derrame, quando sangra, normalmente a gente costuma dizer que é a pior dor de cabeça da vida. A pessoa teve um sangramento cerebral e é uma dor de cabeça que nunca sentiu, foge do comum. E muitas vezes vem acompanhado de alguns sintomas, alguns sinais específicos, como isso que a gente conversou, dificuldade de mobilizar um membro, a voz travada, não consegue articular a palavra. Então, são coisas que chamam a atenção e aí o paciente tem que procurar um atendimento médico. Como neurocirurgião, o cérebro é um dos... É quase que um dos objetos de decoração comum que o senhor tem, né? Sim. Porque, só para saber se o meu raciocínio está certo, quando tem o AVC, né, tem o isquêmico e o hemorrágico. Quando tem esse hemorrágico é que o sangue acaba atingindo uma parte do cérebro. Perfeito. Só pelo fato do sangue atingir alguma área do cérebro já causa dano? Isso, perfeito. O sangue, ele é irritativo, então, quando ele extravasa e ele está em alguma região frontal, temporal, parietal, ele faz um efeito de massa ali, né? Uma compressão sobre as células e os neurônios. Então, os neurônios, eles são células muito sensíveis. Então, quando existe um efeito de massa ali, uma compressão sobre esses neurônios, isso acaba gerando algum dano neurológico. E aí é a área que o neurocirurgião atua muito, que às vezes um sangramento grande precisa ser evacuado, precisa ser operado, retirar daquele sangramento para diminuir a pressão intracraniana e diminuir a lesão neuronal, né? Evitar desse paciente ter sequelas importantes. Essa cirurgia ela precisa ser emergencial, ela tem que ser assim de aconteceu, tem que operar? Exatamente. O tempo é muito importante. Então, identificou, fez um diagnóstico de emergência, uma tomografia de crânio que mostra um sangramento, ou às vezes até um AVC isquêmico com um efeito de massa ali muito grande, precisa tratar. Então, se houver indicação de cirurgia, o quanto antes essa cirurgia for realizada, melhor. Você consegue poupar mais neurônios e evitar sequelas mais importantes. Entendi. O isquêmico, aquele que é a ausência do sangue naquela região, ele também provoca essa massa de sangue onde ele trava ali, quando ele não consegue passar, então ele danifica aquela região que tem o excesso e aquela que não tem. Perfeito, perfeita análise. A isquemia, ela vai acometer uma parte do cérebro. Então, a gente vê que, conforme as horas vão passando, ocorre um inchaço, um edema. Então, você já tem uma lesão naquelas células acometidas pela falta de sangue e esse inchaço vai acometendo o cérebro que está normal, vai fazendo um efeito de massa. Então, em alguns casos isso não acontece, mas em outros, quando acontece esse inchaço, esse edema, você tem que fazer uma cirurgia de descompressão para preservar o cérebro normal e evitar uma mortalidade precoce do paciente. Às vezes, se você não intervir na hora correta, o paciente pode vir a óbito. Nossa, então é uma corrida contra o tempo, literalmente. É uma corrida contra o tempo, exatamente. Tempo é neurônio. O tempo é neurônio. Nesse caso, aí tempo é neurônio mesmo, né? Exatamente. Uma vez que a cirurgia tem que ser o mais rápido possível, não só pelo fato de tentar manter o paciente com vida, mas preservar aquilo que ainda está bom no cérebro. O primeiro objetivo de poupar a vida e tentar evitar as comorbidades e as sequelas, né? Então, atuar de forma precoce. E no tratamento do AVC isquêmico, existe hoje o tratamento endovascular. Muitas vezes, quando um trombo muito grande está obstruindo uma artéria cerebral, ou por via endovascular, um catéter que você passa pela virilha, você consegue retirar esse trombo. Então, quando você faz isso num curto espaço de tempo, o paciente pode recuperar de forma completa o seu status neurológico, né, e evitar sequelas. Então, essa medicina está avançando muito nesse campo. Aí esse trombo que chegou no cérebro pelo catéter, pela virilha? Você consegue retirar, exatamente. Existem trombos que são muito pequenininhos, você não consegue acessar. Agora, trombos grandes que estão em vasos grandes, carótide, da artéria vertebral, é possível chegar lá, retirar esse trombo e fazer com que o fluxo seja restabelecido e os neurônios não sejam perdidos. Entendi. Então, tem se estudado muito e os avanços são enormes nessa área. Bom, o cérebro é
é o CPU de um computador, né? Porque ali estão todos os comandos. Qualquer coisa que afeta ali esse comando, essa central de comandos, as consequências são grandes, né? O senhor falou sobre a questão da fala, da motora, né? Sim, mas perfeito. existem aqueles que atingem também a região da memória, por exemplo, de percepção ou visual. Perfeito. Cada área do cérebro vai estar relacionada a uma função. Então, dependendo do local da lesão, você pode ter uma questão cognitiva. Muitos pacientes que mudam de personalidade depois de uma lesão como essa, pacientes que perdem visão, a questão da memória, realmente pode acontecer uma perda de memória importante, desorientação. Então, cada área vai estar relacionada com uma função cognitiva. Né? Então, o cérebro é uma estrutura fantástica, né? E tem um professor que fala que é a matéria-prima mais perfeita do universo. Então, é complexo, é uma estrutura bonita, né? Em termos de estudo e que não aceita nenhum tipo de lesão. Eu fico impressionado mesmo com a capacidade do cérebro em concentrar tantas coisas, né? E de forma... Como o senhor falou, os neurônios são extremamente sensíveis. Exatamente. Mas extremamente poderosos. Exatamente. Né? Porque conseguem captar tudo do corpo e processar ali. Agora, no momento em que a pessoa sofre um AVC, até aquele momento, o que provocou? O senhor já falou das comorbidades, né? Perfeito. Hipertensão, diabetes, uma alimentação, né, não balanceada e falta de exercício. Perfeito. Isso daí são pressupostos importantes que causam AVC. Se a gente pensar nos fatores de risco, esses são os fatores principais, né? A pressão mal controlada, né? Hipertensão arterial, diabetes, o sedentarismo, a gente fala de síndrome metabólica, né? A pressão arterial elevada, diabetes, o excesso de peso. O que isso tudo causa no final das contas? Causa um problema nos vasos sanguíneos, né? Uma alteração arterial que torna esses vasos mais inflamados, mais frágeis. E eles podem criar tanto trombos quanto romper e fazer sangramentos. Ou, por exemplo, em casos de pacientes tabagistas, muitas vezes eles desenvolvem aneurismas cerebrais. O tabagismo é um fator de risco muito importante para o aneurisma cerebral, aneurisma de aorta abdominal. Ele faz uma fraqueza na parede da artéria, se forma um aneurisma e pode romper em algum momento da vida. O aneurisma, então, aqui é uma artéria, ele cria, é como se criasse uma bolha? Exatamente. O sangue, ele passa de forma linear. E muitas vezes, quando existe uma fraqueza na parede do vaso, faz uma bolsinha ali do lado. Então, o sangue, ao invés de passar, ele entra e sai. Só que essa bolsinha é muito fina. Muito frágil, exatamente. Em algum momento, ela pode romper. E aí, quando rompe, é gravíssimo. Né? O sangue dentro do crânio, dentro do cérebro, realmente é uma situação muito grave. Então, existem esses cuidados, né? Sim. Mas qualquer pessoa, eu já vi casos de pessoas que se cuidam, pessoas que têm uma boa alimentação, pessoas que fazem exercício e, às vezes, sofrem com um AVC. Isso também acontece? É comum? Sim, isso pode acontecer. Existem os fatores que podem ser modificados e os fatores que não podem ser modificados. Então, aqueles que não podem ser modificados, a idade, né? A questão da história familiar, a questão genética, quando tem história familiar, o sexo, homem, mulher, né? Isso a gente não consegue mudar. E existem aqueles que são modificáveis, que é o que a gente está conversando, né? Mudar o estilo de vida, alimentação, exercício. E a gente tem que atuar exatamente em cima disso. Né? Aquilo que está na nossa mão para mudar, né? Que a gente consegue tratar. Então, o paciente com uma idade mais avançada, ele tem um risco de fazer um AVC. E isso a gente não consegue mudar, né? A questão da idade. Né? Então, a função do médico, a nossa função é tentar atuar nesses fatores que são previsíveis, né? Existe, aí é um assunto que o nosso convidado de hoje, o Dr. Henrique, ele é casado com uma cardiologista, né? E a gente até estava brincando aqui antes que a conversa entre os dois é puramente saudável, né? Ou saúde, no mínimo. Exatamente. Existe uma questão, e eu não sei se é só para problemas cardíacos, né? Sei que a sua especialização, o seu trabalho todo é neural. Mas um AVC, uma pessoa de idade, ela tem maior resistência do que uma pessoa mais nova, caso sofra um AVC? Ou isso só vale para o infarto?
para o infarto é mais comum. O jovem, ele não tem tantas artérias colaterais. Aí ela é melhor para falar disso do que eu, mas não tem tantas artérias colaterais. Muitas vezes ele sofre mais com um infarto agudo do miocárdio. O idoso, muitas vezes, ele tem muitas ramificações, muitas colaterais. E aí, se você entope um vaso, ele consegue, de alguma forma, permanecer bem, né? Mas assim, o cérebro, ele já não permite muito isso. Não tem essa variação. Eu trouxe a questão do infarto só para saber se com o AVC também variava, né? De um jovem para a pessoa mais velha. Eu diria até que a pessoa mais idosa tem um agravamento em relação às outras comorbidades, né? Porque às vezes você pega um paciente idoso, um velhinho, só de você internar ele no hospital e ficar 2, 3 dias, ele já desorienta. Síndrome do confinamento, está num ambiente fechado, então a recuperação é mais difícil. Nossa, é verdade. Quando uma pessoa sofre o AVC e aí vem com essas consequências, né? A questão motora, da fala. Sim. Qual foi o caso que mais chamou sua atenção para as consequências? Tá certo que acho que o exemplo máximo é a perda da vida do paciente, mas ele sobrevive. Sim. O que já mais te impressionou de consequência depois de um AVC? Assim, vou te falar 2 situações bem rápidas, assim. Uma, acho que uma das coisas mais graves que a gente vê é síndrome do encarceramento. O paciente que faz um AVC, um hemorrágico, numa determinada região do cérebro, que ela pode ficar encarcerada. Ela perde toda a movimentação daqui para baixo, não consegue ter nenhuma interação com o meio ambiente, mas percebe tudo que está acontecendo ao seu redor. Consegue ouvir o que você está falando, entende tudo, mas ela está presa dentro do próprio corpo. Então, existe uma região específica, se houver um sangramento ali, essa síndrome pode acontecer, acho que é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com o ser humano. Tem até um filme sobre isso, O Escafandro e a Borboleta. É verdade, é verdade. E já vi o filme é assustador quando a gente se depara com uma realidade dessa. É assustador. Já tive paciente assim e é muito, muito difícil, uma situação catastrófica. Tem como sair dessa síndrome? Depois que acontece, é difícil a reversão. É claro que medicina não é matemática, né? Mas é muito difícil. Então, isso é um extremo de gravidade. E já vi também situações, por exemplo, paciente que eu tive com um AVC hemorrágico no tronco cerebral, muito grave. Inicialmente, a paciente estava muito grave, com várias alterações neurológicas, e que depois de um tempo a gente achava que ela não ia melhorar e recuperou bem. Assim, a gente não acreditava no que via, né? Então, assim, foi um caso que a gente não tinha uma esperança tão grande de melhora e a paciente está muito bem. Então, assim, a gente tem que cuidar... Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Tem que oferecer o melhor tratamento para todo paciente, independente do nível de gravidade, porque cada um se recupera de uma forma, né? É verdade. Agora, quando um paciente ele fica com essas... Não vou falar da síndrome do encarceramento, porque, como você já falou, é um estágio ali... difícil, que até para reverter, né? Nem a questão neural mesmo consegue mudar a realidade pela consequência. Sim. Mas existem a questão motora, da fala, né? Quais são os outros profissionais que depois de um AVC, com essas consequências, né, o paciente precisa procurar? Isso, eu costumo falar que o tratamento ele é multidisciplinar. Então, existe um médico que faz um diagnóstico, que faz um tratamento ali numa terapia mais intensiva, mas a reabilitação é fundamental. Você precisa de um fonoaudiologista para cuidar da questão da fala desse paciente, avaliar a deglutição, o nutricionista para poder fazer um aporte nutricional. Esse paciente está se alimentando pior, não consegue comer. Então, o nutricionista é importante, o psicólogo, né, conversar não só com o paciente, mas com a família, dar suporte. Muitas vezes a família sofre também, muda toda a rotina, o dia a dia da família, né? Então, são profissionais que o neurologista clínico, o cirurgião, quando precisa de uma intervenção cirúrgica, são profissionais que atuam para a melhora do paciente. Cuidadores, né? Técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Então, assim, é um time grande atuando de forma a recompor intensa, né? Exatamente. Porque é cuidar de todas as áreas que foram afetadas ali. E até as que não foram afetadas inicialmente, como nutrição. Exatamente. Né? Que às vezes o paciente ele não tem mais como fazer as atividades, nem a locomoção natural, que é comum. Sim. Né? E aí ele acaba ficando mais tempo parado,
engorda com mais facilidade, né? E esse ganho de peso acaba prejudicando ainda mais a saúde. Exatamente. A fisioterapia é importante também, porque esse paciente que tem um lado, às vezes, paralisado, se não houver uma movimentação, pode ter rigidez, né? Então, esse time é muito importante. Então, cabe a nós saber orientar o paciente, direcionar para ter o melhor resultado possível, né? E ter um bom time com você, tratando esse paciente. É verdade. Agora, tem a questão de tratamentos, né, com outros profissionais, e tem também o tratamento medicamentoso. Todos eles precisam de medicamentos ou varia de um para o outro? De forma geral, uma vez que o paciente teve um evento como esse, a gente precisa tratar as causas. Então, assim, o paciente tem uma pressão que não está controlada, uma crise hipertensiva importante. Você tem que controlar a pressão desse paciente com antihipertensivo. É um paciente que está com diabetes descontrolado, tem que controlar o açúcar, fazer dieta. Então, esses medicamentos a gente utiliza para controlar a doença de base, né? Em algumas situações, AVC isquêmico vai precisar do uso do AS para afinar um pouquinho o sangue, evitar novos eventos. Então, o tratamento ele acaba sendo direcionado de acordo com a causa do evento. Varia, né? Exatamente. Na maioria dos casos, né, qual é e se existe também, né, um percentual para uma reabilitação total ou parcial desses pacientes? Sim, não tem um percentual específico, mas a gente sabe que é uma doença que sequela muito, né? Então, assim, no último ano no Brasil foram mais de 110 mil mortes por AVC, né? Isso sem contar aqueles que sobreviveram com sequelas. Então, a gente sabe que é uma doença que sequela muito, a gente tem que lutar para evitar a primeira mortalidade e, no segundo momento, a sequela. E a reabilitação, que é fundamental. Doutor, fala para mim, qual é o maior caso de coluna que você trata? Assim, o que é muito frequente no consultório são as dores, né? A gente vê hoje na literatura que mais de 80% das pessoas, de forma geral, em algum momento vão desenvolver alguma dor. Dor nas costas, dor na coluna cervical, lombar. Então, é algo muito frequente na população. Então, o dia a dia acaba sendo esse, né? Estou com dor, às vezes irradia para a perna, às vezes irradia para o braço, às vezes irradia para o tórax. O paciente chega, às vezes, muito ansioso, muito aflito, porque dor é uma coisa que atrapalha nosso dia a dia, né? Ainda mais na coluna, né? Incapacita. Então, é uma dúvida muito frequente no consultório. Agora, é muito comum quem está com dor na coluna procurar um ortopedista. Sim, dificilmente vem na cabeça assim, vou procurar um neurocirurgião. Sim. Qual a diferença de atuação dos dois? A cirurgia da coluna, ela está nas duas especialidades. Existem ortopedistas que são especializados em cirurgia da coluna e aqueles que são especializados em áreas como quadril, pé, ombro. E existem neurocirurgiões que são especializados em coluna e outros que são especializados em crânio, tumores cerebrais. Então, é uma interseção aí das duas especialidades. Então, existem bons ortopedistas e bons neurocirurgiões tratando da coluna vertebral. Entendi. Existem aqueles... E é muito comum a gente ver na internet aquelas artes que explicam, né, da hérnia de disco, do bico de papagaio, né? Esses são problemas que são, na verdade, não são nem só problemas, são consequências de algumas questões da pessoa com postura e tudo mais, né? Postura é realmente um fator que incide ou provoca uma hérnia de disco, por exemplo? Sim, perfeito. Assim, a primeira causa mais importante seria a causa genética, a história genética. Então, a gente vê muito... Assim, meu avô teve, meu pai teve... Exatamente, a história familiar. Minha mãe teve, todo mundo teve, eu também tenho problema de coluna. Quando você sai dessa questão da genética, aí vem a postura ruim. Hoje em dia, o celular, né, o tempo todo ali, essa postura mais cifótica. Cifótica é o nome de quem fica assim? É o nome de quem fica o tempo todo ali olhando nessa posição. Eu vou chegar para os meus filhos hoje e vou falar assim, tira essa cabeça cifótica aí, levanta. Exatamente. Desse jeito. Então, a postura ruim, a questão do sedentarismo, do excesso de peso, da falta de musculatura. A musculatura é muito importante para ajudar a dar sustentação na nossa coluna. Então, musculatura abdominal? Abdominal, lombar. Não é só ter a barriga trincada. Não é isso. Exatamente. Tem que ter a estrutura... Tem que ter. A coluna é o nosso
nosso eixo, né? E a musculatura ao redor ajuda a dar essa base, essa sustentação. Se a sua musculatura é fraca, a coluna está sobrecarregada, está sofrendo. Então, o disco, que é o amortecedor ali, ele acaba sofrendo e em algumas situações ele rompe. Então, a base do tratamento é falar com o paciente para ele fortalecer a estrutura, fortalecer a musculatura, perder peso. Às vezes você vê um paciente no consultório que ele é até magro, mas tem aquela barriguinha, sabe, que força a parte lombar. Então, trabalhar essas questões são importantes. Isso é bem tranquilo, né? Barriguinha, né? Porque às vezes a barriga é bem grande. Às vezes né? é bem grande. É bem grande. E aí, quando chega um paciente com essa barriga já muito grande, e fala de dor nas costas, fala assim, bom, tá na cara, né, o negócio. Mas... Exatamente. A gente vê, às vezes orienta e às vezes tem pessoas que não aceitam muito, né? Falam, não, mas isso aqui não é nada demais. É sempre tive. Não, né? Eu não me alimento muito bem, isso aqui não me incomoda. Mas a gente tem que orientar, né? De verdade. Fato, é algo que é problemático e gera uma sobrecarga. Então, o foco é sempre exercício, fortalecimento muscular para o tratamento da dor. Essas dores, esses problemas da coluna, tem alguns casos que precisam passar por cirurgia. Sim. Né? Quais são eles? Assim, existem alguns critérios que a gente utiliza, né? Normalmente, a maioria dos casos não precisa. A cirurgia é a última coisa que a gente acaba fazendo. A maioria dos pacientes melhora com uma boa reabilitação, alguma analgesia, uma perda de peso. A gente consegue controlar bem. Quando a gente identifica alguns sinais de alarme, a gente acaba pensando, né? O paciente já tratou por 2 a 3 meses uma dor que irradia na perna, uma dor refratária, que a gente fala, uma dor que não melhora com nada. Remédios fortíssimos, já fez todo tipo de fisioterapia, reabilitação e o paciente está com uma incapacidade funcional. Não consegue trabalhar, não consegue ter um lazer, não consegue sair com os amigos, porque a dor é muito importante. É uma medicação cirúrgica, uma dor refratária, e a outra é déficit neurológico. Aquele paciente que, de repente, começou com uma perda de força, não consegue mexer o pé, não consegue levantar o braço. Isso é uma urgência, né? Porque é aquilo que a gente conversou, o neurônio ele não suporta muito esse tipo de agressão. Então, você tem que resolver. Então, seriam as 2 indicações principais para um tratamento cirúrgico. Quando um paciente ele não precisa do tratamento cirúrgico, o senhor falou sobre medicação, né? Isso. Sobre tratamento de fisioterapia, por exemplo. Perfeito. Né? Qual é o mais indicado entre fisioterapia, acupuntura, pilates e RPG? O nosso objetivo inicial no paciente que está com crise é sempre retirar ele da crise para permitir que ele vá fortalecer essa musculatura que a gente conversou. A musculatura é tão importante assim? É importante. A musculatura é fundamental. Alongar, fortalecer, porque isso dá sustentação na nossa coluna. Então, inicialmente, a gente tem que tirar da crise. E aí você entra com algumas medicações, uma analgesia boa, fisioterapia, RPG, acupuntura, osteopatia, é um tratamento excelente. Como é essa? A osteopatia é um tipo de reabilitação com liberação miofacial, com melhora postural, alguns exercícios específicos que dão um alívio muito bom da dor, descompressão neural. Então, primeiro a gente utiliza esses recursos. Só para a gente poder deixar esclarecer para o pessoal de casa, a acupuntura a gente falou aqui, mas a acupuntura é aquele das agulhinhas, né? Exatamente. O princípio ali é quando você estimula com a agulha, você gera um relaxamento muscular. Então, a dor é como se você tivesse com uma cãibra, né? Uma dor, o músculo duro ali preso o tempo todo e você relaxa essa musculatura, chega sangue para lavar ali aquele ácido lático e melhorar a dor. Então, inicialmente é isso. Tirou da crise, o paciente está melhor, o segundo passo é fortalecer. Aí entra o pilates, né? A hidroginástica, a natação, a academia com o personal. Aí a gente já parte para essas atividades que fazem mais um fortalecimento. Tanto lombar, abdominal, cervical. Então, o tratamento ele gira em torno disso. A vantagem é que com todo esse cuidado com a coluna, todo o corpo acaba ganhando, né? Exatamente. Assim, eu vejo pacientes que chegam, às vezes, muito debilitados, às vezes não acreditando na melhora, e às vezes até questionando cirurgia, eu quero operar. E aí, quando você reabilita, que o paciente consegue entender e faz uma boa adesão a isso, às vezes eles voltam assim, pô, doutor, melhorei muito, estou muito bem, melhorou o joelho, comecei a fazer o exercício para a coluna, perdi peso, melhorou a dor no joelho, porque diminuiu a carga, né? Melhorei a dor no esporão que eu tinha no pé. Então, assim, o exercício físico, ele é o topo da recomendação da maioria das doenças. Por que o senhor acha que as pessoas têm tanta resistência a fazer exercício físico? Assim, ou ama ou odeia, né? Chega no consultório, eu percebo isso. Tem paciente que fala assim, olha,
Eu tomo remédio, mas eu não vou de jeito nenhum na academia, no pilates, não gosto. Assim, né? Eu não vou, eu não gosto, não adianta, eu não vou te enganar, né? E tem outros que já gostam e fazem isso como uma prática. Então, eu atendo pacientes idosos. Então, eu vejo que os pacientes mais idosos que chegam ali com 90 anos, 85, esses pacientes normalmente são praticantes de atividade física. Eu vejo assim, são senhorinhas que falam, acabei de vir do Pilates, estou vindo para consulta, chega sozinho, quase 90 anos, e você olha e fala, caramba, o que a senhora faz para chegar bem nessa idade? Normalmente tem um exercício físico envolvido. Já faz por muito tempo, né? Uma boa alimentação, um bom exercício, uma caminhada, você vê que a pessoa faz isso por muito tempo. Hoje é bem comum a gente ver pessoas com mais idades fazendo atividades físicas que muitos jovens não estão nem interessados, né? Exatamente. De vez em quando a gente vê uma pessoa, um senhor correndo, né? E fala assim, nossa, está correndo, se eu tentar correr junto com ele, eu não vou correr 100 metros. Exatamente. Isso é muito comum. Na rua a gente fica surpreso, às vezes, quando vê essa galera correndo ali, que pode parecer... E alguns falam assim, nossa, é doido. Né? Ainda está chovendo e está correndo. Pois é. Andar de bicicleta é uma outra atividade física. Excelente. Eu sei que ali aqui na Barra, né, na zona oeste do Rio, tem uma faixa da pista que durante a madrugada é fechada para os ciclistas. Perfeito. 3 horas da manhã. Uhum. Quando eu ouvi isso, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi... Quem vai 3 horas da manhã andar de bicicleta? Exatamente. Mas tem gente. Tem. E possivelmente não são os seus futuros pacientes. Exatamente, né? Exatamente. Tem pessoas... Parece que é um horário bom para andar de bicicleta, né? Não tem tanta movimentação ali. Mas é isso, são pessoas que gostam da atividade física, que fazem com prazer. E isso é muito bom, a gente estava conversando, é para a cabeça também. Questão psicológica, né? Você tem um dia estressante de trabalho e isso gera sempre muitas vezes dor, contratura. Você vai para uma atividade física como essa, relaxa, melhora seu humor, melhora a cabeça. Então, assim, é bom para tudo. Perfeito. Agora tem uma outra questão. Depois que uma pessoa percebe que ela tem um problema na coluna e entra nesse processo, eu sei que varia de caso para caso o tempo de recuperação para ela também se receber alta. Uhum. Acho que todo paciente quer receber alta do médico para não ter que voltar. Sim. Não é que ele não quer mais ver o médico, mas ele não quer mais ter aquele problema para tratar. Perfeito. O dos mais comuns, quanto tempo leva para uma hérnia de disco, que é o que mais chama a atenção, né, que provoca bastante dor também? Perfeito. Processo ali da pessoa que, olha, não me alimentava bem, não fazia exercício, mas vou encarar o processo como eu tenho que fazer. Perfeito. Assim, a gente costuma dizer que, geralmente, quando a pessoa tem um problema de coluna, normalmente tem que tratar para toda a vida. Teve uma hérnia de disco ou um problema... né, degenerativa, o exercício e o tratamento é para sempre. Mas em relação a essas dores mais agudas, a hérnia, existem aqueles 3 primeiros meses que são os meses de dor aguda. Então é a fase que você tem que se empenhar para resolver. Né? No entanto, que quando passa de 3 meses ali que não está resolvendo, às vezes você precisa até de uma cirurgia. Então, nesses 3 meses, é um tratamento intenso para tirar da crise e melhorar a dor. Melhorou a dor, o paciente está bem, é uma orientação. Você vai orientar, daqui para frente, você vai fazer fortalecimento muscular, vai fazer seu exercício, evitar posturas ruins, você vai pegar um peso, pega um peso que consegue trazer na força do braço, que não use a sua coluna. Então, são orientações e o paciente vai seguir isso. É como se ele estivesse de alta, mas... vai tratar para a vida inteira. E caso tenha alguma mudança do quadro, volta para uma reavaliação. Mas é bom que joga para o paciente a responsabilidade dele se autoavaliar e o autocuidado, né? Exatamente. É perceber aquilo que ele faz, que está tudo bem, e aquele movimento, aquela atividade que gerou dor. Aí você tenta evitar a troca para algo semelhante. Por exemplo, tem pessoas que gostam de correr e às vezes quando corre sente dor, então vai para a piscina, vai nadar, vai fazer bicicleta. Então a gente vai tentando fazer esses ajustes para melhorar a qualidade de vida. Tá aí. Olha, esse foi o doutor Henrique Demauir, que está aqui com a gente, contando para a gente, esclarecendo um pouco questões de AVC, que foi o que aconteceu no primeiro bloco, agora sobre coluna, né, e as consequências, né, de sentir uma dor e o que a gente para de fazer. Né? Tem milhares de pessoas que ficam afastadas do trabalho por conta de dor na coluna. Depressão. Né?
E fora os outros problemas psicológicos, né, que são causados, né? Porque ela não pode mais fazer aquilo, começa a ficar com humor depressivo, começa a desenvolver um monte de outras questões. E aí, gente, você quer entender mais e conhecer mais? Pois é, o doutor tem nas redes sociais que eu vou pedir para o senhor deixar aí para quem quiser acompanhar, né, tirar dúvidas. Até está sentindo alguma coisa, vai lá para poder esclarecer. Sim, né? Perfeito. No Instagram, no @Dr. Henrique Demauí, tem todas as informações lá, consultório, enfim, pode entrar em contato com a gente, estamos aí à disposição para tirar dúvidas e melhorar a qualidade de vida da população. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço. Foi esclarecedor demais, a gente aprende muito, né? Mas a gente estava conversando antes do nosso programa, para ser um neurocirurgião são 12 anos, no mínimo, de estudos. Pelo menos. 6 anos de faculdade, mais 5 anos de formação básica, aí vem pós-graduação, fellowship, e aí vai pelo menos 11, 12 anos. Mexer na cabeça e na coluna de alguém não é fácil não, pessoal. Tem que estudar. Muito tempo. Obrigado, doutor, mais uma obrigado. vez. Sucesso cada vez mais aí, sucesso também com os pacientes, né? Que eles consigam se recuperar da melhor forma possível e o mais rápido possível. Perfeito, eu que agradeço, espero que as informações possam ajudar muitas pessoas. Tá certo. Gente, muito obrigado pela sua audiência aqui hoje. Vamos nos encontrar na nossa próxima edição do CJC News, às 18 horas aqui no CJC. Ou pelo YouTube, no canal CJC Oficial. Obrigado mais uma vez pela companhia. Tchau.